Braseldímio. Prazer, Landureza. Ih, qual foi? Sabia que teu nome era Odímio não, mano? Que Odímio o quê, ô rapá? Braseldímio é o nome de um elemento da tabela periódica. Ih, tabela com meu parceiro Landinho Mineiro. É, não é, Landinho? Parei com vocês dois. Me roda essa vinheta. Hora do Enem no ar! E aí, estamos preparados? Hoje é dia de Química, mas antes, aquele aviso. Perdeu algum programa? Vai no site tvescola.org.br e clica em programas. A gente também tá no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve. E aí, bora começar pra valer? Professor Guilherme Vargas, chega mais! E aí, tudo bem com você? Tudo mais. E aí, professor, qual é a dica para quem está querendo engrenar no estudo da química? Primeira coisa, é uma rotina de estudo, é ter um plano de estudo, é ter um horário bem detalhado, quais disciplinas você vai estudar, que horas. Então, isso tem que ser uma rotina. Não é hora de pensar no que mais cai no Enem. Agora é hora da gente pensar realmente na base. Estudar os conceitos iniciais, entender aquela introdução da matéria, para aí sim, lá na frente, vamos fazer uma revisão, aí a gente vai pensar nesse assunto. A tabela periódica está completando 150 anos nesse ano de 2019. Isso é importante para o Enem? É bom o aluno estar ligado nisso, né? A primeira tabela foi apresentada aí há 150 anos atrás, aí no mês de março. E aí, em 2017, a ONU, né, ela declarou que 2019 seria o ano da tabela periódica, até em virtude do impacto que os elementos químicos têm na questão da tecnologia, na questão do meio ambiente, na preservação. Então, a gente comemora aí 2019 o ano da tabela periódica. Então, precisamos saber sobre a tabela, né? Opa, precisamos saber sobre a tabela? Eu já vi que você tem um esqueminha ali. Temos lá. Pode dar uma moral pra gente, professor? Vamos lá. Inicialmente, importante lembrar, quem organizou, quem começou a ideia, né, de montar essa tabela, mais ou menos aí, como a gente conhece hoje, foi Mendeleev. Mendeleev foi o cara que apresentou. Mas é claro, a tabela ela não foi um negócio que Mendeleev fez. A gente tem outras pessoas aí que já tinham mexido, tentado organizar. Um exemplo, até para o aluno poder dar uma lembrada, é que Dalton, né, do modelo atômico de Dalton, ele já tinha iniciado mais ou menos uma organização, mas ela é apresentada para as pessoas em março, aí, 150 anos atrás, por Mendeleev. Uma observação, Mendeleev, quando organiza a tabela, ele coloca os elementos em ordem crescente de massa atômica. Então ele vai pegando do mais levinho e vai aumentando as massas desses elementos. Um pouco mais à frente, Moseley é um cara que, fazendo estudos até com raio-x, ele muda alguns elementos de posição e aí a tabela passa a ser organizada por ordem crescente de número atômico, que é exatamente o número de prótons que um átomo tem dentro do núcleo. Então, a tabela inicialmente ela foi organizada por número de massa, por Mendeleev, mas depois teve essa mudança onde Moseley ele organiza em ordem crescente de número atômico. E a tabela ela tem essa cara hoje aí que a gente conhece, né? Então, ela tem esse formato. Tá até ali na tela? Tá aqui na tela. Hoje, a gente tem uma tabela dividida em 18 famílias. Então, o aluno vai ver, ó, família 1, 2, 3, 4, até a 18. Antigamente, até quem for buscar em livros aí, ele vai encontrar essa tabela dividida em família A e B, que é uma divisão mais antiga, uma divisão mais velha. Hoje aí o PAC, inclusive, recomenda que a gente use do 1 ao 18, e não mais 1A, 2A, né, a questão do B. Essas famílias também são chamadas de grupos. A gente pode levar até para a nossa realidade, né, de o grupo que a gente convive, ou na escola, ou nosso grupo extra-escola, são pessoas que têm mais ou menos a mesma característica. Nossa, então a gente sempre se identifica com pessoas ali que pensam mais ou menos como a gente, que tem mais ou menos o mesmo estilo de vida. Então, quando você fala aqui da vertical aqui, então todo mundo que está aqui
eles têm a mesma característica. Isso é muito importante. Então, os elementos estão organizados desse jeito por causa disso? Sim. Todos os elementos que estão na família 1 estão ali porque têm a mesma característica. Todos que estão na família 2, a mesma característica. Aí vem a pergunta, qual seria essa característica? Né? O número de elétrons na última camada. Então peraí, quem está na família 1 tem 1 elétron na última camada. Quem está na família 2, 2 elétrons na última camada. Aí, para ficar mais tranquilo, aqui a gente vai até usar a nomenclatura a mais velha, que os alunos estão mais habituados. Então aqui, por exemplo, família 3A, 3 elétrons na última camada. Família 4A, 4 elétrons na última camada. E assim a gente segue. Entender isso te ajuda muito onde? Em ligações químicas. Lá nas ligações, você sempre coloca o elemento e coloca lá os elétronzinhos em volta dele, da última camada. A linha é essa. O cara está aqui na família 1, então você vai botar um elétronzinho lá. Está na família 2, 2 elétronzinhos. O cara está aqui, ó, nessa família 17, antiga família 7A. 7A, 7 elétrons na última camada. Então, primeira linha, essa é a ideia. As famílias ou grupos. Então, importante lembrar disso. Quando você vem para a horizontal, e aí é importante lembrar também que por que os elementos estão aqui? E não com um retângulo perfeito, algo do tipo. Você vê que não tem. Ela vai seguindo exatamente o comportamento dos elementos. E o que é muito fantástico, que quando Mendeleev organizou, quando ele apresentou a primeira tabela periódica, que ela não tinha esse formato, era totalmente diferente, os elementos estavam arranjados um embaixo do outro, um pouquinho na frente. Ele deixou alguns espaços em branco, porque ele sabia que existiam elementos que se encaixariam ali, mas que ainda não tinham sido descobertos. Então era como se ele tivesse organizado isso aqui e deixado, por exemplo, aqui no espaço do cobre, vou tirar e vou deixar em branco. E aí eu vou te entregar e vou falar, aqui está em branco, porque no futuro vão descobrir alguém que encaixa aqui. Que vai vir para cá. E esses elementos foram descobertos 30, 40 anos depois. Então é algo assim, quando Mendeleev pensou a tabela, realmente foi um negócio bem surreal. Você imagina você organizar isso de forma sem base, tá? Você pegou lá um quebra-cabeça, você montou, e aí no final, aquilo tudo que você fez foi sendo comprovado. Então muita coisa. Ninguém sabia que esses caras tinham um elétron na última camada, mas ele colocou todos ali porque eles tinham características semelhantes. A gente está falando da tabela? Sim. Porque você escolheu uma questão sobre a tabela. Sobre a tabela. Então tá aí a questão 105 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Primeiro a gente vai ler a pergunta, depois a gente vai no texto base, até para ler o texto, ler a pergunta. Volto lá para ler de novo. Então vamos lá. Primeiro, a importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a... Se eles são elementos similares nas suas propriedades físicas e químicas, quer dizer que são elementos que têm características semelhantes. Então a gente vai dizer que esses elementos, eles fazem parte de quê? Na mesma família, mesma no família. Mesmo grupo. Exatamente. Aqui, ó, pertence ao mesmo grupo da tabela periódica. Então a gente conseguiu matar uma questão sem ler o texto. Agora, o texto é muito legal. Então, claro, vamos dar uma olhadinha nele, ó. Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, 2 personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico, aí o Z é a letra que representa o número atômico, que é o número de prótons que está no núcleo, igual a 41, tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73, que chegaram a ser confundidos os dois. Nesse caso, ó, em homenagem a esses 2 personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio e Tântalo. Esses 2 elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos 2. Então o aluno, ao ler a perguntinha aqui, ele... propriedade igual, caramba, mesmo grupo. Mas peraí, deixa eu dar uma lidinha, você percebe que ao ler, você só confirma aquilo que você já sabia. Então,
o aluno consegue ganhar um tempo na resolução da questão que ajuda demais, inclusive, na hora da prova, né? Professor, só uma coisa. Aquele ali tá falando em família lá. Opção E. Estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Essa palavra família não poderia ser um distrator? Vamos dar uma olhadinha ali no quadro ali? Bora. A gente viu que nessas linhas verticais são famílias, características. Aqui a gente tem períodos, linhas horizontais. São 7 períodos. E aí o mais legal, quem está aqui tem o mesmo número de elétrons na última camada. Sim. E quem está aqui tem o mesmo número de camadas. Então, ó, quem está aqui no primeiro período tem uma camada. Então, quem está no terceiro período tem 3 camadas. Quem está no quinto período, 5. Então, todos os átomos que estão no quinto período, todos têm 5 camadas. E essas famílias, como toda família, tem lá o seu sobrenome, né? Sim. Tem aquele... Então, família 1, metais alcalinos. Elementos da família 2, ou 2A, são os metais alcalinos terrosos. Os elementos da família 16, aí a gente já vai mais lá para o final, que tem os nomes já característicos, são os calcogênios e halogênios. Importante para quem está vendo. Os alunos costumam confundir muito. Quem vem primeiro? Calcogênio ou halogênio? Ordem alfabética nessa dúvida. Então, primeiro vem o calcogênio, depois vem o halogênio. E por fim, no 18 aqui, esse último é a nobreza. São os gases nobres. Por que nobres? Porque eles não reagem. Eles são a nobreza. Eles não reagem, eles estão ali, não se misturam. E não se esquecer nunca que família, mesma característica. Só reforçar o gabarito? Gabarito, opção C. tabela periódica. Em que momento a gente aprende isso lá na escola? Lá no quinto ano, quando começa aquele conceito de ciclo, água, terra, dá para inserir com calma, muita calma alguns elementos, apresentar com os alunos, mas assim, diretamente mesmo, no nono ano, né, quando começa a química aí, depois no primeiro ano você vê essa tabela outra vez, porém pouco mais de aprofundamento. Terceiro ano a galera normalmente revisa. Professor, eu sei que você tem um canal no YouTube, então quero saber qual a principal dúvida sobre o tema que a gente vai continuar falando, tabela periódica. Olha, o que mais pega a galera na tabela periódica são as propriedades periódicas. Ixi, mas por que, professor? Porque os alunos normalmente eles tendem a decorar esse assunto. E entender ele é muito importante, porque vai facilitar um monte de coisa dali pra frente. Eu vi que você fez uma revisãozinha ali pra gente Sim. sobre o assunto. Bora lá? Vamos lá dar uma olhada. O que são as propriedades periódicas? São propriedades que se repetem a cada período. Então, primeiro período, aí aqui ela começa, reinicia, e aí reinicia, por isso que são periódicas. O aluno precisa entender mesmo raio atômico. Primeira coisa, o que é raio? O raio seria metade do diâmetro de uma circunferência. Então, o raio da bicicleta. Sim. É aquele ferrinho que sai do centro, lá do cubo, e vai até o aro. É a metade do diâmetro. Se a gente está falando de raio atômico, então a gente está falando do átomo, a distância do núcleo até a última camada. Então, isso aqui é o raio do átomo. Conforme eu vou descendo aqui nos períodos, o que vai aumentando? O número de camadas. Certo. Se está aumentando o número de camadas, o que está acontecendo com o raio? Aumentando. Está aumentando. Então, por isso o raio vai crescer de cima para baixo. Então, se eu tiver um elemento com 2 camadas e um com 3, o que tem 3 camadas tem uma distância maior, maior raio atômico. Por isso ele cresce para baixo. Por que ele cresce da direita para a esquerda? Moseley organizou a tabela periódica em ordem crescente de número atômico, número de prótons no núcleo. Se a ordem crescente de número de prótons, conforme eu vou caminhando para lá, o número de prótons no núcleo vai aumentando. Então, ó, eu estou aqui, aí eu vou andando, ele vai crescendo. Beleza. Vamos pensar o mesmo período. Se eu tiver em período diferente, eu não discuto, que tiver mais camada, maior raio. Mas e se eu estiver comparando 2 átomos de um mesmo período? 2 átomos que têm 2 camadas. Qual é o que terá um menor raio? O que tiver um maior núcleo. Por quê? O núcleo ele é positivo. Certo. A eletrosfera ela é negativa. Então, o núcleo atrai os elétrons. Sim. Então, vamos pegar aqui, ó, um átomo que tem um núcleo pequenininho, que está aqui, menor. Ele atrai as eletrosferas. Está aqui. Certo. Última camada.
Conforme o número de prótons vai aumentando, a atração núcleo-eletrosfera também vai aumentando. Então o raio vai diminuindo. Por isso que o raio cresce para cá, porque para cá o número de prótons está diminuindo. Se o aluno conseguir entender, então, por que o raio cresce para baixo, por que ele cresce da direita para a esquerda, resolveu o problema dele de propriedade periódica. Porque as propriedades, potencial de ionização, força para arrancar elétron, afinidade eletrônica, energia para o elétron voltar, e eletronegatividade, todas as três são o inverso do raio. Então, se o raio é pequeno, potencial é alto, afinidade é alta, eletronegatividade é alta. Se o raio é grande, potencial é pequeno, afinidade é pequena, eletronegatividade é pequena. Então, se o aluno não conseguir assimilar muito bem, não está ainda muito habituado, ele pode botar os átomos em ordem crescente de raio, do menor para o maior, que ele vai ter a ordem decrescente das propriedades. Porque então, ele não percebeu que da direita para a esquerda... Exatamente. Então, ele consegue aplicar isso aqui na boa. E destas propriedades, a mais importante aí para ele é a eletronegatividade. Por quê? Eletronegatividade é a capacidade do átomo de ficar negativo. Certo. Então, é a capacidade dele de atrair elétron. Eletronegatividade é a força, seria a força que um átomo exerce sobre o elétron de outro durante uma ligação química. Então, se eu sou um átomo muito eletronegativo e você pouco, ao me aproximar de você, eu vou pegar o elétron da sua última camada. Pode pegar dois lapisinhos ali, só pra gente... Com certeza. São os dois elétrons da sua última camada. Certo. Eu sou mais eletronegativo, então eu sou mais forte. Certo. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, eu vou pegar esses dois elétrons. São meus, eu peguei de você. Como eles são negativos, eu fiquei negativo. Certo. Ganhei carga negativa. Você ficou positivo, porque você perdeu carga negativa. Os opostos se atraem. Então vai existir aqui entre nós uma ligação química. Então, se o aluno entender a eletronegatividade, ele vai entender a diferença de uma ligação iônica, onde eu peguei o elétron para mim, sim, e uma ligação covalente, que seria basicamente o seguinte, segura aqui, eu vou pegar o seu elétron, só que você também é forte. O que você vai fazer? Segurar. Você não vai deixar, então nós dois vamos ficar aqui. Isso é uma ligação covalente. A gente está compartilhando. Ó, é meu, é seu, e a gente vai ficar nisso aqui. Quem for mais forte, fica pertinho. Beleza, aí você fica tecnicamente negativo e eu positivo. Se eu fosse mais forte, eu fiquei agora negativo e você positivo. Olha, depois dessa super revisão, a gente consegue resolver mais uma questão. Vamos lá ver. Bora lá? Ih, já tá na tela, mestre. Aí, ó, questão 126 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. E aí, professor, por onde a gente começa? Sempre pela perguntinha pra gente entender. Então, nesse caso, qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Se eu lesse isso aqui, eu ia ler achando que toda informação era importante. Sim. Quando eu fosse ler a pergunta, e caramba, o que é mesmo? Volto. Então, ele está falando qual a propriedade do flúor para a escolha dele como reagente no processo. Então, a gente tem que ver qual é o processo. Certo. No ar que respiramos, existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos, que significam o novo, o oculto, o inativo. Gases inertes são os nossos gases nobres. Qual é a característica do gás nobre? Não reage. E, de fato, são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição que não interferem em nenhuma reação química. Não se combinam com nenhum outro elemento e, justamente por esse motivo, ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor, ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o Prêmio Nobel. O que o Enem disse nessa questão? Que eles conseguiram fazer com que um gás nobre se ligasse com flúor. Então eles pegaram alguém que tinha uma capacidade muito grande para ir lá e falar, você não vai reagir, não vai, me dá aqui, porque você vai reagir sim, e a gente vai se ligar. Então, por que o flúor foi o escolhido? Qual é a propriedade que ele tem para poder se ligar com alguém? Eletronegatividade. Eletronegatividade
Letra C. Só para dar uma olhadinha na tabela aqui, Bora lá. olha só. O flúor, ele tá exatamente aqui. Estes são os gases nobres, então eles não são eletronegativos, nada. O flúor tá aqui, ó. O elemento que tá mais acima e que tá mais à direita. O elemento mais eletronegativo da tabela. Por isso, ele é o escolhido. Professor, só para reforçar, o gabarito é opção C. Letra C, eletronegatividade. Como é que tá a galera lá do seu canal? O que eles têm perguntado? Quais são as maiores dúvidas, assim? As dúvidas são diversas, né? A questão da instabilidade emocional, do eu não consigo aprender, do eu não estou conseguindo. Então, assim, nesse momento é ter calma, é ter foco, é aquilo que a gente falou lá no início, sabe? É planejamento, é aquela coisa do eu sou capaz, eu consigo e acreditar em si. É acreditar em si que no final vai dar tudo certo. Vocês pediram e chegou a hora do nosso Momento Pop Prof. Escale seu time de futebol só com elementos químicos. Vamos lá. No ataque, Túlio, número atômico 86. Precisamos de alguém para desarmar. E no meio vou de flúor. Muito eletronegativo, atrai muito elétron para ele. Vamos considerar que a bola, então, seria esse elétron. Lançamento, nós vamos de hidrogênio. O meio ali, bem reativo. No gol, vou de frâncio. Maior raio da tabela periódica. E na lateral? Para a lateral, vou de hélio. Hélio na direita e neônio na esquerda. Vou usar gases nobres. Aqueles laterais mais de ofício, aqueles laterais que não reagem muito, são mais... atacam, voltam. Coloca chumbo na zaga? Não. Chumbo não, ele é muito denso. Precisa ser um elemento mais leve. Vou botar o oxigênio. Até pelo poder de oxidação dele muito alto, então vai conseguir destruir facilmente o ataque adversário. E depois desse golaço químico, esse foi Guilherme Vargas aqui no nosso Momento Pop Prof. Professor, conta um pouco a diferença entre dar aula no YouTube e dar aula na sala de aula. Rapaz, é bem diferente. O YouTube, ele na verdade, a gente está ali para o momento que o aluno quer. A sala de aula é diferente. Às vezes, 7 horas da manhã, né, numa quarta-feira, não necessariamente o aluno está querendo uma aula de química sobre aquela matéria específica. A gente recebe alguns comentários no canal, né? Ah, você explicou em 10 minutos o que o meu professor não explicou em 6 aulas. Na verdade, não é isso. Até porque, se não fosse esse cara lá na sala de aula, durante essas 6 aulas, tentando a qualquer custo atrair a atenção, você não teria nenhuma base. Então, eu tento estar com os alunos em sala, e também quero estar presente com eles na hora que eles precisarem. Falar, agora eu quero ter aula com o Guilherme. Beleza, vai me encontrar lá. Show de bola. Aproveita, professor, e dá uma dica, então, de estudos aí, um conselho para quem está se preparando. Matéria de exatas, né? A gente sempre tenta trabalhar muito em cima de resolução de exercício e focar sempre nos conceitos básicos. Às vezes o aluno fala para mim assim, professor, tô com muita dificuldade em cálculo estequiométrico. Na verdade, às vezes o problema não está no cálculo estequiométrico. O problema está na interpretação do texto, no momento de fazer uma conta com vírgula. Então, às vezes você acha que o seu problema está aqui, mas ele está mais aqui. Então é até mais fácil de resolver. E já quando a gente entra na parte de humanas, né? Mais revisão, resumo, ler muito, ter essa coisa do que o pensador achava, o que ele pensava, entender essa concepção. Então, muito mapa mental, muito resumo. É isso aí, professor. Muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Volte sempre, viu? Sempre à disposição. Eu sei que você já está ligado no nosso site, então corre lá para conferir os outros episódios. tvescola.org.br, clica em programas que você acha o Hora do Enem. Ou youtube.com/tvescola. E até a próxima. A gente também tá em...